Bem-vindos ao Rosebud.podcast, o primeiro podcast da Rosebud. Eu espero que vocês gostem. Meu nome é Gleison Dias e eu tô aqui hoje com Gabriel Esteves para falar sobre cinema japonês. Gabriel Esteves é pesquisador de cinema, mais especificamente no papel da mulher no cinema japonês, e ele foi o nosso colaborador na revista sobre cinema japonês da Box de novembro. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu. Gabriel é pesquisador de cinema, principalmente o foco da pesquisa dele é a mulher no cinema japonês, e nesse podcast a gente vai conversar um pouco sobre o panorama histórico do cinema japonês e também a participação da mulher nessa que é uma das cinematografias mais importantes da história do cinema. Gabriel, começando pelo fim, o que você tem a dizer sobre o atual cenário do cinema japonês? Então, eu acho que o cenário atual do cinema japonês, eu acho que ele busca um pouco ele não tem um foco muito grande no Jidaigeki. Eu acho que no Jidaigeki, eu acho, de modo geral, você tem uma quantidade de filmes muito pequena, você não vai ter uma produção de filmes de época muito grandes, assim, no período atual japonês. Eu acho que o cinema japonês atual, né, das últimas décadas, eu acho que ele vem mais para fazer uma análise do cotidiano japonês mesmo. Então você vai ter os diretores como o Hirokazu Koreeda, ganhando da Palma de Ouro há 2 anos atrás. Vai ter também a própria assistente dele, a Miwa Nishikawa também, que vão tratar sobre essa questão do cotidiano japonês mesmo, a relação familiar, né, dentro deles. E você pode ver, por mais que essa relação seja uma relação um pouco distante da nossa realidade ocidental, a gente consegue gerar uma empatia e também e você vê que é um aspecto universal de você tratar. Tanto que ele só ganhou a Palma de Ouro justamente por ter essa questão mais universal da abordagem dele, por mais que seja dentro da sociedade japonesa. Então você vai ter o impacto da questão social toda, da disparidade social, que parece que quando você fala de Japão, você não pensa em um país com uma disparidade social muito grande. Tanto que você tem aqui uma disparidade imensa dentro do Brasil. Obviamente, no Japão você não vai ter uma disparidade tão grande, mas você tem também a questão dos moradores de rua, e você vai ter também as famílias que não têm muitas condições. Eu vi até há pouco tempo um outro filme que era do próprio Koreeda também, que ele trata sobre o mesmo assunto. Então o foco dele, eu considero ele como um sucessor do Ozu, na minha opinião, porque eu acho que ele tem muitas das qualidades que o Ozu tinha no seu cinema, e também o jeito de abordar os assuntos. Então eu acho muito semelhante. Então eu assisti o filme que era justamente o Ninguém Pode Saber, que eu não estou lembrando o nome em japonês agora no momento, que trata justamente sobre um caso de algumas crianças que foram abandonadas pela mãe sozinhas durante, eu acho que um período de 9 meses, que até foi um caso conhecido, que uma das crianças foi assassinada por um amigo do irmão e tal na época, e era uma coisa muito impensada, e eles viviam numa situação horrorosa de só eles sozinhos. No momento ela mandava dinheiro, alguma coisa, mas depois eles se viam sem nenhum tipo de proteção do governo, nem do Estado, até porque eles não queriam ser separados. Então você tinha essa mudança, isso pelo menos dentro do filme, não sei o contexto, até fui chegar a pesquisar o caso, mas teve esse caso, ele até fez algumas modificações, obviamente, na história, porque é uma dramatização, né, da história deles, mas você vê essa questão dele tratar sobre aqueles esquecidos dentro da sociedade também. E ao mesmo ponto que a Miwa Nishikawa, que era assistente dele, acaba produzindo muitos filmes, embora o último filme dela tenha sido de 2013, se não me falha a memória, que é o The Long Excuse, que ficou na época, mas não chegou a ter a tradução brasileira e tal, mas ele é um filme que é um filme belíssimo, e que ela consegue atingir picos assim de emoção muito fortes. Então você se emociona mesmo com a história, e ela trata dessa falta de comunicação entre as pessoas, que é a falta de comunicação que gera os atritos e gera os problemas que a gente não consegue manejar depois de um tempo.
Então é aquela coisa como o Bauman dizia, já que é o horror do inadministrável, é porque você não pode administrar e você não consegue sair daquele turbilhão que você não consegue sair. E de vez em quando essa falta de comunicação entre a gente é o que causa maior quantidade de atritos, as guerras, tudo. Se a gente se comunicasse de uma forma mais amistosa e tal, tivesse um diálogo dentro da sua própria família ou dentro da sociedade, a gente vê essa polarização que nós temos hoje em dia no Brasil, você vê que essa questão da falta de comunicação é um assunto que ela trabalha muito bem. E ela vai tratar desse assunto da família nesse sentido. Até o próprio Zu já falou sobre o trabalho dele, que o cinema dele não é muito sobre a família, mas sobre a ruptura da estrutura familiar. Então você vê que sempre tem vários aspectos que fazem a quebra daquela sociedade familiar dentro. Seja da morte do marido da Noriko em Tokyo Monogatari, até os próprios filhos não tendo tempo para os pais e tal. Então você vê essa ruptura dos laços familiares. Ele falava mais que o cinema dele tratava mais da ruptura da família do que a família em si. Mas é um cinema que é mais certo. A Miwani Ishikawa trata também sobre esses assuntos de relação de família, de relação entre uma pessoa e outra. E ela até trata sobre O Sabor da Vida, que é um dos filmes mais recentes dela. Ela trata sobre essa questão da proteção dos idosos de como eles ficam mais à margem da sociedade, não tem um espaço muito grande dentro da sociedade, por mais que o Japão seja um dos países com maior quantidade de idosos, os moradores dessa faixa etária, né? Da faixa etária da terceira idade. Então ela vê esse aspecto, ela tenta cuidar disso e ela sempre tenta tratar da memória, do que a memória da gente vai conseguir, da perda de memória e de como a memória tem que ser preservada. Tanto que ela começou sua carreira mais com um documentário mesmo, que ela foi em busca do pai dela, que ela nunca tinha conhecido. Então ela faz um documentário sobre a busca do pai. Na época que ela nem ligava muito para cinema, ela não iniciou, ela não tem uma formação em cinema logo de início. Mas aí você vê no último filme dela, no Hikari, que passou... Não é o último, não. É o penúltimo, se eu não me engano. Porque o último foi até com a Juliette Binoche, que teve exibição nos cinemas de nicho aqui no Rio até. Foi o Vision. E aí, antes dele, ela teve o Hikari, que era Cintilação, ficou como Cintilação aqui, que tratava justamente dessa questão da memória de um jeito diferente, da memória visual. Então, você tratava de um fotógrafo que estava perdendo a visão e tinha que lidar com a questão dele não conseguir mais ver o belo do mundo, porque ele trabalha com isso, ele trabalha com luz, trabalha com visão, trabalha com a questão disso. E ele acaba tendo um relacionamento com uma menina que ela faz audiodescrição de filmes. E ele fala pra ela que ela tá fazendo mecânico, ela não tá passando emoção, ela não tá conseguindo passar a beleza daquilo que tá sendo visto para os espectadores. Então ela vê que falta aquilo. E isso vem do medo dele também, das pessoas também, as pessoas que ficaram cegas depois, ou que não conseguir enxergar aquele mundo com aquela beleza toda que ele poderia estar vendo. E isso também, e você vê essa abordagem de diferentes espécies de memória também na questão da própria protagonista, da menina que tem um caso com ele, que tem uma mãe que tem Alzheimer. Então ela fica naquela questão e a mãe esquecer dela, como é que vai lidar com essa situação. Então a gente tem várias relações com memória. Então a memória é sempre muito presente nos filmes dela. Então a gente vai ter o cinema atual japonês é mais focado na questão da sociedade mesmo japonesa de modo geral. As recomendações que eu posso fazer são o da Miwani Ishikawa, The Long Excuse, para mim é maravilhoso. O Koreeda, se fosse para mim o primeiro filme do Koreeda que eu assisti, eu sabia que era do Koreeda, que era o Pais e Filhos, que é maravilhoso, sensacional. E são filmes universais, e esses daí são dos filmes atuais que eu possa falar. Agora, se eu for falar sobre filmes com uma dinâmica anterior e tal, numa época anterior, eu poderia falar
Tokyo Story, que a gente já falou mais uma vez, Era Uma Vez em Tóquio, do Ozu. Ohayou, do Ozu, também é magnífico você tratar das crianças também como protagonistas. Isso é muito interessante. Vocês vão quem gosta de novela também, além de cinema, vai se familiarizar com a coisa das vizinhas fofoqueiras de novela. Vocês vão encontrar em Ohayou, que é um aspecto muito engraçado. É bom você ter essa leveza da criança, que é uma leveza que você acha também em muitos filmes dos estúdios Ghibli, como Os Meus Vizinhos e Amada, também maravilhoso. A Viagem de Chihiro também você vai achar, mas é uma coisa que é mais, como a gente já falou anteriormente, que é uma coisa mais fantasiosa e tal, belíssimo também. E você vai ter o filme de cortar o coração, que é a animação e tal, que é o Túmulo dos Vagalumes, que a gente já falou do Isao Takahata, que faleceu tem pouco tempo também, que Deus tenha. Mas vocês vão ver que é magnífico, é de chorar de lágrimas de sangue, mas vale a pena. E a gente pode citar Mizoguchi, com certeza. Irmãs de Guion é um dos filmes que mais dá uma porrada em você, no sentido de ver a questão da mulher sendo oprimida, fato. E é um filme que é da década de 30, no Japão, que é uma sociedade mais machista ainda que a nossa sociedade. Venho falar, pode ser que não gostem que eu fale isso, mas, a princípio, pelas pesquisas que eu fiz, é uma sociedade. Mas o engraçado é que começou com uma sociedade matriarcal. Então, a produção cultural japonesa se deu início com Masaaki Shikibu fazendo os contos de Genji, que é uma das maiores produções literárias japonesas. Eu acho até do mundo e tal. Então, você tem essa questão. Então, esses filmes, mas Irmãs de Guion, para quem gosta de Mizoguchi, quem quer algum filme clássico, que você vai ter a cultura da geisha e tal, e uma crítica também à cultura da geisha, a própria cultura da geisha, assistam Irmãs de Guion, que a cena final é fundamental. E se vocês puderem ver o documentário do Kaneto Shindo, que foi o diretor de arte do Mizoguchi, há muito tempo atrás, falando sobre ele, que justamente numa das partes ele utiliza essa fala das Irmãs de Guion como narrativa dentro do documentário, vocês não vão se arrepender. Mas vale a pena uma procura. E a sua pesquisa foi sobre cinema japonês? Foi sobre a mulher no cinema japonês. Sobre a mulher no cinema japonês. Isso, desde o início dela lá, porque o início, eu já expliquei até no texto que está presente na revista, que a mulher não aparece bem no início do cinema japonês, nem muito tá por trás das câmeras, tá? E nem dentro, nem atuando, porque primeiro começa com como começou no mundo inteiro. Então você vai ter a filmagem do cotidiano e tal, etc. Mas depois você tem toda a influência da arte tradicional, e tanto da literatura quanto do teatro. Então, no próprio teatro, o teatro tradicional japonês, a mulher não atuava. Então, quem fazia o papel das mulheres eram os homens. Então, as mulheres não estão presentes. Depois desse período e tal, quando começa uma entrada no cinema mais naturalista japonês, aí a mulher entra como atuante, como atriz e tal, porque as mulheres também trabalharam como montadoras. Até a própria Tazuko Sakane, que foi a primeira mulher a ser diretora de cinema, começou como montadora e assistente de direção do Mizoguchi, também trabalhou como assistente de direção dele. Então, você vai ter esse contato menor da mulher no início do cinema japonês, e depois ela acaba desenvolvendo muito, assim, ela acaba estando muito presente dentro do cinema, mas como foco dos filmes mesmo e de alguns diretores, não todos, assim, mas se você for pegar o Mizoguchi, por exemplo, você já vai ver que a mulher está presente, super presente. O próprio Ozu também, se você for pegar o Tokyo Monogatari, que aqui ficou como Era Uma Vez em Tóquio, você vê que a Setsuko Hara é o foco do filme, tanto que a trilogia da Noriko, que justamente são 3 mulheres que se chamam Noriko, interpretadas pela Setsuko Hara com a mesma idade, você vai ter ela como foco mais ou menos dos filmes. Ela como filha, ela como mulher, eu acho, e ela como nora, né, no caso. Que já é desquitada, já é separada, é viúva, na verdade. Viúva, e você tem esse aspecto da cultura nipônica com ela, em relação à mulher nas suas diferentes fases da vida, relativamente, assim, mas não em relação à idade, mas em relação ao seu posicionamento dentro da sociedade japonesa.
Então você vai ter essa diferença, assim. Aproveitando que você falou da guerra no início, o que muda no cinema japonês antes e depois da guerra e das bombas? Então, a gente vai ter, no início, durante o período de guerra, você tem um controle. O cinema japonês teve um controle do governo japonês no período da guerra mesmo. Então você tinha um controle do próprio exército de acordo com as produções e também pela quantidade também de películas que você ia, de material para produção. Então você ia ter um material muito, muito escasso, então você tinha filmes que teriam que durar uma quantidade de tempo menor e tal. Então e também a temática dos filmes. Então a temática muda drasticamente. Então, a partir do momento que o governo está atuando lá, você vai ter gente como o próprio Mizoguchi também trabalhou, fez filme propagandista já, inclusive para tentar trazer gente, eu acho que a Canção da Terra Natal, que ficou o nome aqui, que ele faz filme justamente para promover a ida de jovens para a região agrícola, região interior do Japão. No interior do Japão, justamente para ter uma produção, e focar nesse aspecto nacionalista. Até antes da Segunda Guerra, que isso daí já é mais Segunda Guerra e tal. Antes da Segunda Guerra, você tem a migração de várias mulheres para a Manchúria, por exemplo, que na ocupação japonesa, na Manchúria, na época, eu não chego a lembrar o que virou a Manchúria, se ela é parte integrante agora da China. Não tenho muita certeza, não posso falar alguma informação errada agora. Mas você tem justamente a migração de várias mulheres para lá, justamente para elas produzirem, habitarem aquela região. Então a própria Kazuko Sakane foi para lá virar documentarista na área da Manchúria, justamente porque ela não tinha espaço aqui dentro do Japão. Então ela foi para lá, então você vê a produção, até tem um documentário dela, inclusive. O problema é que é muito escasso para você achar. Eu até quando eu fui procurar também, foi péssimo para conseguir achar. Não achei praticamente, só consegui achar estudos de outras pessoas e tal, de uma japonesa, inclusive, falando sobre ela, que você vê as mulheres na produção agrícola e estando de pé de igualdade com os homens naquela produção ali. Mas você vai ter, no pré-Segunda Guerra Mundial, você vai ter essa questão toda de filmes mais de propaganda. Durante a Segunda Guerra Mundial também você vai ter esse foco. Mas no pós-guerra, o filme japonês também sofre mais outro baque em relação aos Estados Unidos e à ocupação aliada dentro do Japão. Então você vai ter um outro tipo de censura, que você vai ter a diminuição dos filmes, que são os filmes de época, de Daigeki, que a gente chama, que vai ter uma diminuição, porque o Ocidente considera aqueles filmes como filmes de propaganda num ideal que não é o ideal do Ocidente, que para eles julgam como se fosse um ideal bárbaro, digamos assim, entendeu? Até a partir do momento que você vê a Europa mesmo dizimando bárbaros e tal, eu acho que o povo escandinavo, né, se não me engano, pode cortar isso aí da relação, se tiver certo. Mas você vai ter essa questão da cultura ser vista como uma cultura menos nobre, uma cultura pior, de acordo com os olhos ocidentais. Por um lado, tem algumas coisas boas dessa questão da ocupação no Japão, principalmente pelos direitos das mulheres, já que eu estou falando isso a dar com palmas, já é o que eu sei mais, então acaba saindo. Mas você tem o direito das mulheres mesmo, só começou a ficar mais forte dentro do Japão a partir da nova Constituição de 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. Que aí elas vão ter os seus direitos estabelecidos por lei, coisa que já tinham tirado delas há um tempo atrás. Então o microcosmos familiar do Japão é muito forte. Então cada família é como se fosse uma microsociedade. Naquela época, hoje em dia ainda funciona mais ou menos da mesma forma. Mas era muito forte. Então, tipo, a mulher, se ela fosse casar com um homem num período anterior à nova Constituição e tal, ela não tinha direito à propriedade, ela não tinha nenhum direito estabelecido assim por lei. Então, se a mãe do noivo achasse que ela não fosse de acordo com as regras da casa dela, ela expulsava ela e ela separava ela do filho de boa, sem problema nenhum. Como se ela, a partir daquele momento, ela não tem direito a nada, ela não está de acordo e tal. E é uma coisa que em nenhum momento ela era protegida pela lei.
você pode ver justamente esse impacto muito grande também nos Seios Eternos, dirigido pela Kinuyo Tanaka, que trabalhou muito tempo com o Mizoguchi. O próprio Mizoguchi já trabalhou com o Ozu também, diversos cineastas do cinema japonês. Então você vê, no dela mesmo, ela tem 2 filhos, e ela é casada com um homem que é completamente agressivo, não é uma pessoa legal, e ela fica sempre naquele medo de perder os filhos, de não conseguir e tal, se ficar, de ter uma certa segurança. Então você vai ver isso. Essa ocupação, você vê essa questão do direito das mulheres, é um dos lados positivos. Porque mal ou bem trouxe muitos lados negativos. Mas esse é um dos lados positivos, porque eles queriam focar no que o Japão tivesse, como se fosse educar, mas praticamente uma catequização de como deveriam agir de acordo com os moldes ocidentais. Mas aí tem um seu lado negativo e tem seu lado positivo. Um dos grandes lados negativos é justamente que grande parte da produção cinematográfica japonesa da época e anterior foi dizimada pela ocupação, porque para eles era uma propaganda militarista, etc. Então até os filmes de época mesmo japoneses, os Shidaigeki, eles já achavam os samurai, para quem não é muito familiarizado, tá? Os filmes de samurai e outros filmes que aconteciam em momentos anteriores da sociedade moderna eram vistos como refletir ideais nacionalistas e militaristas, que para a ocupação aliada não era legal, porque teria que estar de acordo com a visão deles do que deveria ser certo ou errado. Então a gente tem perdas muito importantes. E isso é um aspecto muito negativo, porque o Japão já sofreu um baque no terremoto de Kanto, eu acho, da década de 20, foi acho que 1923, se não me falha a memória, mas pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é mais na década de 20. Vamos deixar para a década de 20, que é melhor. Teve o terremoto de Kanto, que você dizimou a produção, toda a produção anterior. Você tem uma quantidade micro dos filmes que tinham sido produzidos. Então muita coisa se perdeu. Então volta e meia você ainda acha algumas coisas perdidas em algum lugar que ninguém esperava que fosse aparecer e tal, porque o local onde tinham os grandes estúdios também, eles foram pro chão, literalmente. Então você vai ter uma perda muito expressiva da produção cultural japonesa. E essa perda a gente vê também durante o período de pós-guerra também, do início da ocupação. Mas a gente pode pensar no lado positivo, como eu já falei anteriormente, pode pensar, mas o impacto para o cinema eu acho que foi mais negativo do que positivo, digamos assim. Aí forçava, mas alguns cineastas conseguem crescer nesse aspecto, eu acho. O Ozu, já era grande, mas ele consegue crescer porque tecnicamente já está acostumado a tratar de assuntos mais ocidentalizados, né, digamos assim, e ele trata mais da ótica urbana, que o Mizoguchi, por exemplo, não tratava muito dessa parte urbana da vida japonesa, assim, do proletariado, digamos assim. Eu acho que o único filme assim, que o Mizoguchi trata justamente dessa questão dessa vida de oficial de escritório e tal, de funcionário de escritório, essa coisa mais urbana e tal, é no Elegia de Osaka. Quando ele faz a Elegia de Osaka, que é quando ele trata sobre uma funcionária de uma empresa mesmo, coisa que o Ozu trabalhou pra caramba, até com a própria Setsuko Hara, várias vezes, de diversas formas, assim, eu sempre vejo do secretariado e tal. Então, mais ou menos, as diferenças eu acho que são mais ou menos assim, você vê muito de gênero cinematográfico, as diferenças de Daigei que dominam na época durante a guerra e anteriormente, e depois da Segunda Guerra Mundial, os romances shimpa, que é como se fosse a vida das pessoas do proletariado, mais de modo geral, mas é mais familiar, essa dinâmica é mais familiar e tal, é mais forte durante o período de pós-guerra, justamente o que você vai ter mais depois da ocupação ocidental, de modo geral. Mas depois você vê muito filme que trata justamente dessa ótica do impacto da ocupação aliada. Então você vai ter o próprio Mizoguchi trata no Mulheres da Noite, ele trata justamente sobre essa questão dos oficiais do exército americano que estão ocupando o Japão
e a exploração das mulheres dentro da sociedade japonesa e tal, até algumas tendo que atuar como prostitutas e tal, para poder ganhar a vida, e a disseminação de doenças venéreas que eles trouxeram juntos também, coisa que também aconteceu muito aqui no Brasil também, quando muitos soldados vieram para a região, eu acho que era para a região, não sei se é do Nordeste, não sei, que eles ficaram um tempo para lá, nos portos e tal. Aí você tem essa parte ruim também, essa coisa além. Mas eu acho que praticamente a diferença maior do pós-guerra é justamente essa questão de gênero cinematográfico mesmo, e a quantidade de filmes que se perderam também com a Segunda Guerra. Esse é o pior, e a censura dos dois aspectos, né? Tanto do governo japonês quanto da ocupação americana. Legal. Depois da guerra também teve o surgimento do Kaiju Eiga, né? Kaiju, isso, que seria um característico do cinema japonês também. Isso, foi uma coisa que você começa no Japão, que o Kaiju Eiga, para quem não é muito familiarizado, seriam os filmes de monstros gigantes, né? O próprio Godzilla é a mistura, eu acho que de Kudira, que eu acho que é uma baleia. Eu não lembro se era negócio de gorila também. Eu li tem pouco tempo, então vai estar muita coisa. Mas você vai ter o Kaiju Eiga, é justamente o reflexo. Você vê muito o personagem do Godzilla mesmo, que é o primeiro que vai ter esse contato, vai aparecer. Ele surge do impacto da bomba atômica. Então ele tem energia nuclear e tal, junto com ele e tudo mais. E ele, se você for reparar, o primeiro filme do Godzilla ele era o grande vilão do filme. Então ele era um vilão e ele era um impacto mesmo. O próprio Ishiro Honda, que dirigiu o filme do Godzilla e vários outros filmes do Godzilla, foi ele também que dirigiu, né? Eu acho que até a morte dele, não sei se ninguém mais dirigiu os filmes do Godzilla. O próprio Ishiro Honda já esboça essa vontade, ele sempre esboçou essa vontade de fazer os filmes que mostrassem o impacto da bomba atômica dentro do Japão. E tanto que depois ele faz mais outros filmes que têm a mesma temática, que tratem justamente desse impacto. Mas é engraçado você reparar que o Godzilla mesmo, ele é mesmo esse impacto. Você vê que ele traz a destruição, ele não é uma pessoa, não é um bicho bonzinho, uma criatura boazinha, e ele tem essa questão toda de ser gigante, teu tamanho e tal, a mais, para você ver justamente esse impacto mesmo, porque a bomba não é uma coisa de pequena escala, é uma coisa de larga escala. Então você vê, e o Godzilla fez tanto sucesso, os filmes do Godzilla, que tanto que ele morre no primeiro filme do Godzilla. Que eles foram criados devido ao medo das armas, das bombas atômicas, um negócio assim. Porque ele vai refletir justamente isso, justamente a destruição da bomba, com certeza. E aí você vê que ele começa como vilão, e agora ele é praticamente um herói nacional. Então, você vê que os últimos filmes do Godzilla, ele sempre vai salvar o povo dos outros monstros e tal, entendeu? Então, por isso que ele vira depois The King of the Monsters, o rei dos monstros. Que tanto que teve agora uma versão americana e tal do King of the Monsters, só que não, eu acho que, se eu não me engano, não é muito a mesma coisa não. Mas você vai ter uma quantidade de monstros gigantesca e tal, até da própria Mothra, que veio depois também, o Ghidorah também que veio, o Rodan também, e todos eles tiveram um filme solo, alguma coisa, mas eles todos, se eu não me engano, todos eles são crias da Toho mesmo, são todos do mesmo estúdio. Aí você vai ter a Gamera, que é a tartaruga gigante e tal, que foi feita justamente para competir com o Godzilla na época. Você vê uma referência à própria Gamera no filme do Tim Burton, aquele do cachorrinho, qual é o nome daquele filme? Frank Winnie, isso. Você vê que o japonesinho, ele tem uma tartaruga, que a tartaruga fica gigante. Depois, então você vê uma referência à própria Gamera no filme do Tim Burton. Então você tem vão reeditar nos Estados Unidos o primeiro filme do Godzilla. Eles inserem um ator americano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas nem ferrando. Eles inserem um ator americano, inserem vários recortes de cenas dele pra mostrar como se ele fosse o mocinho do filme. É aquele de 90 e pouco? Eu acho que não é 96. Não, 96 é pouco não. É antes. Tem um antes. Vê aí, versão Godzilla, versão americana. Godzilla 1954, versão americana. Vê aí.
que deve ser pegar o outro lá. E aí você vê, o Ishiro Honda utiliza isso do Godzilla para mostrar esse impacto e tal. Então é um reflexo, mas acaba fazendo tanto sucesso que vira um gênero próprio e você vai ter esses mesmos que eu já falei. Eu vi até pouco tempo um que eu nem sabia que existia, fui vendo, aparecendo para mim no YouTube, por alguma coisa, que era o Gappa, que é tipo como se fosse uma mistura, é meio que vem do Kappa, que é um monstro mitológico japonês e tal, que se assemelha a uma tartaruga e tal, que traz as pessoas pro fundo dos rios e tal, afoga as pessoas e tal, que até aparece no Harry Potter, inclusive. Agora nos filmes, eu acho que aparece num desses filmes, dos últimos, dos Animais Fantásticos. Que aí é baseado numa mitológica, é mais parecido como se fosse um Godzilla misturado com uma ave e tal, que aí apareceu por agora e tal. Mas aí você vai ter justamente essa quantidade assim, de monstros e tal. E acaba que os vilões vão se tornando outros. Então você vai ter o Ghidorah e tal, como grande vilão, o Nemesis do Godzilla. Você vai ter depois Mechagodzilla, depois. Então você tem toda essa mudança, assim. Mas ele é justamente para isso, para esse reflexo. A gente vai ter muitos outros filmes japoneses que vão tratar justo desse impacto da bomba atômica. Até o próprio Akira mesmo, do Katsuhiro Otomo, você vê que tem uma influência muito grande da bomba atômica, tanto que quando o início do Akira, quando explode lá, o início tem como uma grande explosão de Tóquio, que destrói Tóquio inteira, e você vai dar origem a Neo Tóquio. Então você vai ter esse impacto também. E você vê que o próprio Akira, que dá nome e tal, mesmo a história sendo bem diferente da do mangá, porque é baseado no mangá que é do próprio Katsuhiro Otomo, mas achou mais interessante na hora da montagem do filme diferenciar muito isso. Você vê que o Tetsuo, que é o que acaba virando o vilão do filme do Akira e tal, você vê que ele vai se modificando e vai virando uma abominação e tal. Você vai ter até um próprio filme que o nome é Tetsuo, Homem de Ferro também, que também trata dessa coisa mais de mecanização, dessa mistura biológico, máquina e tal. Você vai ter esse processo. Eu só não lembro o diretor, mas também é um filme bem, bem conhecido. Mas aí a gente vai ter todo esse impacto da bomba atômica muito presente em todos os filmes. Até nos próprios filmes do Miyazaki você vê grandes coisas. O filme do Takahata também, se você for ver o Túmulo dos Vagalumes, ou Cemitério dos Vagalumes, qualquer tradução tá coerente, a gente já teve essas duas traduções, você vai ter esse impacto da guerra e tal. Então você vê você vê que o impacto da guerra é muito forte. E você tem, eu vi um estudioso falando a respeito, é muito interessante porque o Japão é o único país no mundo que sofreu dano pela bomba atômica. Então a bomba atômica mesmo, que é o grande medo mundial, tipo, você pode ver a Coreia do Norte, quando faz vários testes de vários tipos de bomba, mísseis diferentes, tem sempre, todo mundo se preocupa, ou quando o Irã estava fazendo testes nucleares, todo mundo se preocupando com a bomba e tal. O Japão foi o único país que teve um impacto de uma bomba desse tipo. Então eles têm um contato muito, e essa coisa muito próxima à radiação como um todo, e a preocupação mesmo com essa questão toda, ainda mais depois do desastre de Fukushima, ainda por cima, aí você tem justamente uma preocupação muito maior. Eu vi um documentário que tem até no Netflix, eu não lembro o nome do documentário, mas que é justamente de um senhor que foi sobrevivente das duas bombas atômicas. E ele faz uma visita aos Estados Unidos e ele fala que, tipo, você tem que tomar cuidado com esse aspecto e saber que é muito os problemas que foram gerados para tudo, até a questão de doença, etc. É uma coisa muito forte, que a gente não tem um contato muito maior, porque a gente não tem um histórico de energia nuclear, nem nada desse tipo. Mas você vê, por exemplo, Hiroshima Mon Amour também, que utilizaram também, você vê que é tudo muito... É uma coisa que mexe com o imaginário das pessoas e é um assunto que tem que ser falado, tem que ser discutido, e é discutido, né, mesmo no cinema ocidental. Muito, muito bom. Gabriel, maravilha, o nosso tempo se esgotou, estourou. Eu queria agradecer pela sua participação aqui, tanto nesse podcast quanto da colaboração da nossa revista. Foi sensacional contar com você, muito obrigado.
E para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o cinema japonês, a box de cinema japonês da Rosebud foi enviada em novembro de 2019, está disponível na nossa loja. Lá tem a revista que foi escrita grande parte pelo Gabriel, e também tem os filmes do grande Akira Kurosawa. E qual foi o outro filme? Foi Harakiri, do Kobayashi. Versões, isso, a versão tanto do Kobayashi. quanto a do Takashi Miike. Isso, tá sensacional essa box. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast e nos vemos no próximo.